Oi, gente. Letícia. O pessoal tá chegando. Ó, vou chamar aqui o Ricardo. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Olá, Olá, meu querido. chegamos. Chegamos, Tudo vamos bom? esperar, o pessoal tá entrando aí. Isso, vamos. Tem gente falando que tá ansiosa, Ricardo. É? São os bebês que estão ansiosos ou são as mães? São os bebês ou as mães? É Os verdade. bebês e as mães. É. Pessoal, eu queria apresentar o Ricardo, né? Ele é uma pessoa que eu gosto muito, um psicólogo super experiente. A gente se conhece já há muitos anos, né? Bota aí uns quase 40 anos, 30 e tantos A sua anos. idade, porque eu vi você beber, Exatamente. Então você a no gente, a colo da gente é sua amigo mãe, da vida. bebezinho. Mais Como é que é, nova do Ricardo? que. Eu vi você no colo da sua mãe, mais nova do que a sua filha hoje. É Ou verdade. talvez próxima à idade dela. É. Sim. Ricardo aqui no meu perfil, né? Que Houve. eu criei para ajudar mães. Tem uma internet travada aí, não sei se é a minha ou a sua. Fala o app, eu acho, de. Oi, oi. Eu Oi. não sei se foi a minha internet ou a sua que travou, mas eu não consegui te escutar. Falei que é um prazer ter você no meu perfil, que é um perfil que eu criei para ajudar pais, mães e famílias, Isso. né? E eu e o Ricardo, Uhum. a gente, além de se conhecer da vida, a gente cruza e se encontra muito né, nas linhas da psicologia que a gente segue, na forma de enxergar o ser humano. Espera aí que deu uma travada, gente. Deixa eu ver como é que tá o meu Wi-Fi aqui. O meu tá bom. Alô. Oi, oi. A gente está com um gapzinho entre o que a A, gente fala, mas está dando para ouvir. é, a Eu não minha, sei se é a minha internet. também não sei. Também não sei se é a minha ou a sua. Eu troquei agora, botei a internet do celular para Uhum. ver se melhora. Se não melhorar, eu vou fazer uma manobra aqui para ver se dá. Porque como a gente está usando muita internet, né? Toda hora tem Uhum. que fazer recursos alternativos para poder, é, Então, na hora que cair de um, pegar do outro. Né? Espera aí só um beleza. pouquinho. Tá bem. Pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Entrou um Teixeira aí, hein? Algum Teixeira. É, Não é o sei se é dos Lucas. seus. Então, ó, vamos começar? Deixa eu ver se a Tá me internet ouvindo bem? estabiliza, né? Tá. Falha, a sua falha para mim. Eu não sei se eu se está todo mundo vendo do jeito que eu estou vendo, né? Mas enfim, Pessoal, vamos vocês lá. podem dar um joinha? Vocês podem dar um joinha se tá bom o áudio, se vocês estão vendo o Ricardo, se vocês Estão estão vendo me os vendo, dois, me né? ouvindo. Vendo e escutando. Alguém respondeu, Ricardo? Que tá vendo, escutando? Ó, o A pessoal tá Thaís, entrando. ó, tem gente dizendo que sim. Tem gente Joia, fazendo Fábio. assim. Zé, obrigada. Beleza. Sim, os Aham, dois. muito bom. Muito bom. É, vamos Então, a lá. gente, a gente hoje vai estar falando, né, sobre os bebês que choram muito, como lidar, né, de que forma que a gente pode tentar ajudar, né, conscientizar um pouco as pessoas e dar um pouco de recurso, né, para essas Uhum. mães. E na quarentena especificamente, as mães, né, estão mais sozinhas, né, que estão com bebês.
não estão podendo também usar de todos os recursos que elas podem, né? Com a mãe, com a Uhum. avó, né? E pessoas que possam ajudar também para quem está, né, com dificuldade com os bebês. Uhum. Então, a gente vai falar um pouco, né? Lógico que tem as razões, né, pelas quais os bebês choram, que podem ser várias, né? Mas e quando a gente, né, já sanou a fome, já deu colinho, já tentou, já trocou a fralda e os bebês continuam chorando, né? O que além dessas necessidades pode estar acontecendo? O que o bebê pode estar precisando que ele Uhum. tá me ouvindo? É. Uhum. Você tá me ouvindo? Deu um cortezinho, mas voltou. Você estava falando, a gente olhar o que que o bebê pode estar precisando, né? Isso, Uhum. Então, exatamente. E que muitas vezes não é só, né, o leite ou a fralda, às vezes o bebê precisa, né, de contato, né, e uhum. o quanto a gente tem que ajudar essas mães para elas poderem também estar bem, para poder estar com esses bebês, É. porque às vezes a gente está tão, né, é tanta mudança que a gente passa, seja hormonal, corporal, readaptação familiar, né, né, Uhum. toda uma readaptação. A gente agora é mãe, tem que cuidar 100% de uma nova pessoinha que a gente ainda está conhecendo e que a gente às vezes não sabe, não entende ainda qual é a necessidade naquele momento. Então, às vezes, a gente Uhum. fica muito nervosa e pode se perder um pouco nisso e entrar né, também num desespero, né, que não ajuda a gente a Uhum. se conectar com É. esses bebês, né? Então, quanto que a gente, mãe, precisa de ajuda também nesse momento para poder dar um Uhum. pouco Isso. mais acessível. É. Então, eu gostaria de começar a nossa conversa é, mostrando o seguinte, falando sobre o seguinte, né? Nós não somos seres perfeitos, né? Que chegamos nessa existência, né? E não existe o fato de alguém, por exemplo, estudar um assunto, né? A gente trabalha com esse tema há muitos anos, a gente pensa sobre isso, a gente estuda o que que endoidece as pessoas, o que que deixa elas melhores, né? Isso a gente sempre leva a vida da gente em consideração também, né? Nossas histórias pessoais. A gente não faz isso como se nós fôssemos assim seres especiais, cientistas, estudando o movimento daqueles maluquinhos ali, e ver como é que eles podem ter uma vida melhor, né? Nós somos Sim. também uma parte, nós fazemos parte desse conjunto, né? Nós somos seres vulneráveis, né? Eu tenho visto surgirem muitos livros, né? Tem o livro da Brené Brown, que é uma recomendação que eu faço, né? Que fala da vulnerabilidade. Tem outros autores citando isso, e que uma condição que a vulnerabilidade é da condição humana, né? Nós tendemos ao erro, nós tendemos ao fracasso, né? E sempre isso está presente em tudo na nossa existência, né? E a gente tem também as nossas historinhas que nós contamos para nós mesmos para evitar essas percepções, né? Algumas dessas histórias são mais funcionais, digamos assim, né? Elas, por exemplo, eu saber que eu posso amanhã sofrer uma vivência traumática, sofrer uma experiência traumática, pode acontecer, um choque pode vir, né? Os estudos de trauma mostram isso, né? A gente passa, eventualmente a gente passa por situações traumáticas. Numa das referências que eu tive, de 5 em 5 anos, acho que o Peter Levine fala disso, de 5 em Uhum. 5 anos, pelo menos, a gente passa por uma experiência traumática,
né? Os traumas envolvem muitas coisas, né? Você passar pela suspeita de ter uma doença, ter uma perda inesperada, sofrer uma violência, um assalto, né? Ser roubado pelo sócio, tem tudo isso, né? Ser traído no casamento, tem tudo pode acontecer na nossa vida. Então a gente não vive num mundo estável, né? E criar filhos, ter filhos e criar filhos não é garantia nenhuma de que vai correr tudo bem, né? Por mais que a gente se dedique. Então, primeiro O eu queria trauma é marcar isso. inevitável, né, Ricardo? O trauma é O uma coisa que a trauma gente não e consegue evitar. Por mais que a gente é, esteja, né, seja resiliente, é, forte, é algo que... exato. O trauma nos ensina, né? O melhor do trauma é a gente se fortalecer, a gente sair melhor dele depois. Mas além dos traumas, né, existem as dificuldades, existem os problemas da vida, né? E as dificuldades, né? Tudo tem a ver com dificuldades ou problemas ou traumas, né? A dificuldade de criar uma criança, né? Você, por exemplo, ser mulher, tem que trabalhar, às vezes ser mãe solteira, né? Às vezes ter um problema de saúde e ter que criar filhos, isso é uma dificuldade, né? É da ordem das dificuldades. Não é uma coisa fácil, né? E muitas vezes as pessoas se defendem de um sofrimento muito intenso Uhum. com idealizações ou com exigências, né? Então, o que pode ser um bebê chorando muito, né? O bebê chorando muito, ele pode ser efeito do que você estava falando ainda há pouco, da falta de um contato afetivo, né? O que é esse contato? Eu vou fazer um exemplo simples e banal de contato. A gente está escutando uma música, né? Você começa a escutar uma música e seu corpo vai se balançando junto com a música, e quando você vê, você está dançando aquela música, né? De uma maneira muito integrada. Isso é Você contato, entra, você né? está isso, né? Você está em contato com a música e a música inspira um ritmo e você se afina com ele e vai, né? Você pode escutar a música olhando para a tela do computador, conversando com alguém, dirigindo seu carro e não ter essa resposta corporal, porque o contato foi de um nível mais superficial. Você pode até pensar assim, estou tão ocupado agora, depois eu escuto melhor essa música, quero escutar de novo, eu gostei dessa música. E se você escutar e aprofundar, né, a emoção da música nos toca, né? Tem músicas que fazem a gente chorar, tem músicas que fazem a gente rir, né? Tem músicas que são, a maioria das músicas, né, são emoção pura, né? Tem outras que são esquisitas pra caramba, que eu não sei como é que conseguem chamar aquilo de música, mas tem uns ruídos aí que tocam. Então, não dá para entrar em contato, né? A gente se defende. Então, contato é uma espécie de sintonia, é uma empatia, né? É você conseguir captar o que está acontecendo naquele outro ser, né? E vivenciar com aquele outro ser essa troca, né? Quando uma mãe tem contato com um bebê, né, ela sente a interação. Ela sente se o bebê está chorando, se o bebê está com dor, se o bebê tá alegre, está bem, né? Isso, às vezes, depende de um certo treinamento, né? Nem toda mãe consegue isso, né? Nem toda, principalmente quando está começando, quando está na primeira gestação, primeiro filho, etc., né? Então, Sim. o primeiro motivo do bebê é o bebê se sentir isolado, né? Isso é uma questão que na nossa cultura eu considero da maior gravidade, né, da maior seriedade, que é a gente não conseguir, né, considerar o ponto de vista da criança, né, e tratar os bebês como se fossem carnes que choram, né, ou que fazem cocô, xixi, né. Tem gente que fala isso, né, olha assim e diz assim, o que é isso aqui na minha frente? Né, faz xixi, Como é que faz isso cocô, funciona? reclama de tudo. Né, como é que isso funciona? O que é isso? Né, parece que um distanciamento de que ali tem um outro ser, que todas as percepções desse outro ser estão compondo e estruturando, né, a percepção de si mesmo, né?
Então, quando a psicologia, a psicanálise faz um monte de estudos, né, e leva em consideração o ponto de vista da criança, aí a gente começa a compreender a origem dos adoecimentos psíquicos, do enlouquecimento humano, né? Então, está tudo ali, nessa essência, está tudo nessa possibilidade. Então, qual é o ponto de vista de um bebê recém-nascido? Eu acabei de chegar, que mundo é esse? Não estou entendendo nada. Que barulhos são esses, né? Eu escutava os barulhos da barriga da minha mãe, que, que cores são essas? Tudo é novidade, tudo é algo. O nosso cérebro é desenho, nós somos efeitos, né? Nós somos o efeito de um processo evolutivo, biológico, né? A gente trafega nesse planeta como efeito disso. Então, eu vou sintetizar isso, senão a conversa vai ficar longa, o nosso tempo acaba, né? Essas lives duram só 1 hora, e a gente acaba não tocando no assunto principal. Então, se o bebê está chorando, ele pode estar chorando por falta de contato, ele pode estar chorando porque está doente, ele precisa de um pediatra, né? Ele pode estar chorando porque está com frio, porque está com fome, né? Ou porque há algum trauma no ambiente, né? Qual é o trauma? Vamos supor que o bebê tenha nascido e tenha sido separado da mãe por conta de uma depressão pós-parto, ou porque ele teve algum problema e teve que ficar muito tempo numa incubadeira e ter passado por aqueles procedimentos médicos, um monte de agulha na cabecinha e tal. O que isso causa no organismo, né? Encolhimento, para se defender, né? O doutor William Reich, que é o nosso principal mentor teórico, né, nos mostrou que os bebês aprendem a conter a angústia contendo a respiração, né? Isso é um mecanismo de defesa do organismo vivo, se conter. A gente vê isso em animais, a gente vê isso em bebês, e em todo mundo, de um modo geral. Todo mundo que está vivo tem esse mecanismo de defesa que vai dar base aos mecanismos dissociativos, né? Sim. Quando há essa separação, né, e a mãe volta e se reconecta, o bebê se mostra ansioso, é como se ele não soubesse encaixar de novo ali, né? Ele sai do útero e ele deveria ser colocado no colo da mãe, né? Se está tudo bem com ele, com a mãe, com ele, bebê, ela, né? Nenhuma questão de gênero aqui, né? Ser colocado, mantido em contato com a mãe, né? E se está tudo bem, ele desperta os clonismos dos lábios e vai buscar o seio e vai sugar. Isso é um projeto da natureza, né? O que o ambiente, o estresse do ambiente é que dificulta isso, ou algum outro fator de ordem médica, uma questão, ou um problema com o organismo materno. Quando alguma dessas intercorrências que provocou essa separação e esse processo do qual o bebê depende do corpo da mãe para continuar se desenvolvendo, né, e estabelecer uma percepção de que ele está num ambiente seguro, no mínimo tão seguro quanto o que ele estava antes, que é o do útero, né, esse bebê vai se desenvolver de uma forma melhor e vai adquirir o que o Bowlby chamava, ou chama na teoria, né, de apego seguro, né? O bebê que desenvolve apego seguro se torna um adulto mais autoconfiante, né? Sim, ele vai aprendendo a se conectar com outros seres humanos, né? Essa primeira referência que o bebê fica, né, da conexão com a mãe, é o que vai marcar também a forma como depois a gente vai se relacionar e vai ter a capacidade de amar outros seres humanos. Isso, exatamente, poder essa interação. Então, isso é fundamental, né? Os primeiros 6 meses são fundamentais para que o bebê consiga aprender a se acalmar. E quem acalma o bebê é a mãe, né? Não é o bebê que acalma a mãe. Isso tem que ficar muito claro. Isso tem que ficar claro para a mamãe, para o papai, para a titia, para a vovó, né? Para o pediatra, para os médicos, para todo mundo. Tem que ficar claro que quem acalma a mamãe e quem acalma a família não é o bebê, né? O que a gente vê como, assim, a grosso modo, quando o bebê está chorando muito, né,
é aquele desespero para acalmar o bebê, né? Você consegue confiar em alguém que está desesperado? Já pensou? A Alguém questão é alguém desesperado que acalme essa acredita que... mãe, né, Ricardo? Alguém Exatamente, né? acalme essa mãe. Eu não consigo confiar em ninguém que está desesperado, entendeu? O desespero é o pior conselheiro que a gente pode encontrar. Imagina um bebê, né? Um bebê, então, Nervoso, ele se apavora, né? Hein? sim. Não, Deu imagina uma um bebê cortada. no colo, nervoso, É, né? E uma mãe que começa a ouvir dependendo, aquilo e entra nesse estado é, também de estresse, né? Como que ela isso, vai se acalmar para poder acalmar esse bebê? Porque se a gente entra no desespero, isso, né? O bebê tá lá aham, nervoso, ele olha para é, fora e ele tá sentindo uma mãe desesperada, né? Que tá passando para ele, exatamente. Aí, não tá tudo bem. é, exatamente. Aí a gente começa a perguntar: ah, mas é tudo culpa da mãe? É tudo responsabilidade da mãe? Não, é responsabilidade do ambiente em que ela está inscrita, né? Uma família que está preparada, supondo que haja uma família, supondo que haja um casal, uma Aham. criança recém-nascida, ou duas ou três, que hajam pessoas à volta, avó, tia, tios, né, familiares, que haja um entourage familiar, né, como se diz em francês, né? Eu não falo francês, mas falo entourage, eu gosto dessa palavra. É um ambiente familiar, né, que é que cerca e que dá segurança para essa Dessa mãe mãe. poder apoiar esse bebê, né? Quando esse ambiente é tóxico, é emocionalmente tóxico, o que são famílias tóxicas, né? São famílias muito cobradoras, muito exigentes, muito narcisistas, né? São pais e mães que ficam cobrando e dizendo elas falam assim, essa é uma incompetente, ela pensa que é mãe, né? Porque ficam achando que elas são as mais velhas, então elas são as grandes mães. Então entra um ambiente muito crítico, em vez de ser um ambiente apoiador, né? Cada um tem suas E possibilidades aí e se seus torna um limites. ambiente que vai piorando esse quadro, né, Ricardo? É um Isso. ambiente onde a É, mulher que já estava ali, assim, sem saber o que estava acontecendo com o bebê dela, agora ela acha que ela não vai saber, que ela é uma incompetente, que ela isso, está fazendo tudo errado. isso, E ela não consegue se isso, empoderar para poder acalmar essa criança, né? Então, um isso, exato. ambiente que é mais saudável tem que ser um ambiente onde possa ir passando tranquilidade para a mãe. Então, se você que é avó e está Isso. ouvindo isso, tentem passar É. tranquilidade para os seus filhos, né, que estão amamentando, que estão tentando cuidar Suas de um filhas bebê e também. suas noras, né? Para que Suas isso, para que noras. elas façam porque a mãe tem que se É, conectar com o bebê da forma dela, mas ela tem que conseguir estar tranquila para isso. E se tem gente exatamente. cobrando, Isso, cara, que você é, não está dormindo, você não está se vestindo, você não está tomando banho, você não está isso, você não está aquilo, a mulher vai é, entrando num estado de estresse que cada vez vai ficando mais difícil de voltar também, né? exatamente. O estresse vai se cronificando, aí Isso. essa ansiedade vai virando a ansiedade do bebê. Ele passa a ser o sinalizador da ansiedade da mãe, que por sua vez sinaliza a ansiedade da família, né? De onde Essa mãe, ela precisa poder sentir autoridade suficiente para afastar dela as pessoas que não ajudam, né? isso. Deixa um recado na porta para quem for visitar o bebê, né? Se você não puder ajudar, por favor, não atrapalhe, né? Volte daqui, né? Se você não veio para apoiar, volte daqui. Porque se veio para criticar, né, fica em casa. Vai ver a criança depois que passar, principalmente depois que passar esses 6 meses iniciais, né? Sim. Porque quando as pessoas acham que são as verdades delas, né, que fazem o mundo ser correto ou ser melhor, né, elas estão prejudicando muito porque elas não são capazes de reconhecer o ponto de vista da criança, nem o ponto de vista da mãe, né? Quando Sim. que a mãe precisa de apoio, quando que ela precisa de suporte para poder se sentir segura para ser ela mesma, né? E quando que o bebê, por consequência, vai poder se moldar por um organismo
que está minimamente seguro, capaz de fazer contato, capaz de interagir, né? Capaz de interagir com o bebê, capaz de traduzir as necessidades do bebê. O Winnicott dizia, aquele psicanalista inglês, o que o Winnicott dizia sobre a mãe suficientemente boa, né? Não é a mãe boa, a mãe ideal, né? É aquela que está suficientemente perto para proteger e suficientemente longe para não invadir, né? Sim. Então, ela age como um escudo protetor. Ela não rouba o que é da criança. Ela também não ignora as necessidades da criança. Ela é uma tradutora. Ela interage, né? Então, Uhum. isso é uma posição difícil. A gente não nasce com essa capacidade. A gente desenvolve, né? A gente A se gente treina. As mulheres, as meninas não nascem. Você não nasceu com isso. Você aprendeu, está aprendendo. Eu coloco no gerúndio, né? Todos nós Sim, estamos aprendendo a interagir nesse mundo, né? A lidar com as nossas dificuldades. Né? Eu estava lendo outro dia um trabalho sobre procrastinação, um livro sobre procrastinação, muito interessante. E aí, nas ah, dicas de procrastinação, a autora fala assim: em vez de você dizer assim, eu vou fazer essa tarefa, você deve dizer assim, eu vou fazer essa tarefa. Olha a diferença. Em vez de você dizer determinar, né? Então, em vez sim. de você determinar, eu cuido do meu bebê, né? Você deve dizer: eu cuido do meu bebê? Eu posso cuidar do meu bebê? Por que gerar essa dúvida é importante, né? Na questão da procrastinação, gerar essa dúvida gera no cérebro uma reação que você acaba tendo mais disposição para fazer a tarefa difícil, entende? Porque senão você Cuidar de já de bebê alguma é uma forma tarefa impõe difícil. como se fosse uma Hã? coisa difícil. Quando você fala da outra forma, né? Que você falou, né? É, Eu vou fazer. De alguma forma, você mesmo se coloca uma cobrança muito pesada que acaba dificultando que você exato. consiga. Então, né, o E o processo de segredo, fazer. é, o segredo disso é que você está assumindo a dificuldade e não negando a dificuldade, né? Se eu digo assim, eu vou lá, eu não tenho medo de nada, eu enfrento, né? Eu estou negando o medo, né? Eu estou negando a dificuldade daquela situação, né? Sim. Quando eu digo, será que eu enfrento? Será que eu consigo? Né? Eu abro o meu cérebro para que ele investigue melhor a situação. E aí eu posso ficar mais criativo. Eu recomendo isso para as mães, né? Para as mães que estão lidando com a dificuldade de criar filhos, com a dificuldade de cuidar de bebês, né? Então, a gente está falando aqui de estratégias para poder melhorar essa situação do Ajudar essas apoio que a mães. gente falou no começo, né? A gente falou no Uhum. começo da importância de que os bebês, que as mães se sintam apoiadas e não criticadas, né? Que elas Sim. possam se sentir, principalmente, se elas tiverem marido, né? A gente hoje tem um cenário muito amplo, né? Tem muitas possibilidades de relacionamentos onde os bebês estão surgindo, né? Os bebês não surgem mais dentro de uma família tradicional, né? Então, existem vários modelos de família e isso tem que ser levado em consideração. Nenhum é certo nem errado, né? Tem mães criando filhos como produção independente, né? E a gente vai falar Sim. disso também, né? Quando é que uma mãe não conta com ninguém, né? E ela só conta com ela mesma para cuidar do seu bebê. Tem mães que deixam o bebê o dia todo com uma babá ou numa creche, tem que trabalhar e voltam para casa sozinhas com seus bebês, né? São situações muito mais difíceis. De vez em quando tem uma tia que aparece, tem alguém, o pai é um pai de aluguel, apareceu de vez em quando, né? Ou nunca aparece. Aliás, como a gente está na era dos machos frouxos, né? A gente tem muito pouco homem capaz de assumir tarefas difíceis também. Eles estão É verdade. identificados com essa posição de bebês. Muitas vezes a tensão de uma mãe aumenta muito porque o marido regride, né? Ela tem um marido, mas ele começa a competir com o bebê, né? Ele começa a criar tensão, criar estresse para a mulher,
Assim, ah, você não liga mais para mim, você não transa mais comigo, você só pensa nele, você só pensa nos bebês, só pensa em ser mãe, né? Aí eles E se aí sentem vem, Ricardo, rejeitados, se sentem ignorados, ao invés de assumirem uma posição de homem na relação, dizer, você precisa de ajuda, eu estou aqui para te apoiar, né? Eles se tornam mais uma fonte bom, de estresse, né? Para essas exatamente. mulheres, né? Porque São os machos frouxos, né? Ricardo, e muitos homens eu vejo entrando nessa posição, né, de além de competir com o filho, né, não dar esse apoio, né, de falar para a mulher, É, você está fazendo bem, o que que você precisa, né, do que você precisa isso, para é, poder se sentir, você quer uma massagem, você quer uma, né, uma é, comida, isso, o bebê está tranquilo, deixa eu pegar para você ir tomar um banho, tá tudo bem, você está isso. fazendo bem, meu amor. E Assumir que quem vai dar além mamadeira de disso, madrugada é ele, não é ela. Quem vai acordar de madrugada e pelo menos seis isso, horas, né? exatamente, Porque uma das porque queixas que as mulheres que estão aumentando mais têm é a de que elas não conseguem dormir, elas dormem 2 horas, acordam, né? E estão sozinhas ali, cuidando de um, às vezes dois, porque nasce um seguido do outro, né? Eu te cortei, o que porque você estava... em muitas famílias é isso, automaticamente a criança começa a chorar, vai lá, a mãe que tem que ir lá, entendeu? É, E além disso, quando ela se sente sobrecarregada e chora, né, e chora e fica é, nervosa, em vez das pessoas virem acalmar, falar tá tudo bem você chorar, né? Então às é, vezes a mãe fica nessa fragilidade e não tem apoio fora. Então o que que acontece? exato, Ela esconde dela mesma, ela chora escondido, ela esconde do marido, ela esconde da família que ela está se sentindo frágil, que ela não está isso. conseguindo. Ela esconde a Aí, emoção em como é que... vez de dar lugar para essa emoção e poder É, passar por isso para conseguir relaxar e se conectar com o bebê mais facilmente. Porque é, quando a gente está evitando e escondendo uma emoção da gente mesmo, a gente não está em contato com a gente e aí é mais difícil de estar em isso, contato com o bebê também, né? exatamente. Tem uma máxima em terapia que diz assim, não se pode curar o que não se sente, né? E a gente pode estender isso para não se pode resolver um problema que não se sente, né? Você não Sim. pode terminar um luto, por exemplo, né? Se você não sentir todas as etapas do luto, né? Se você não passar por tudo que aquela perda trouxe, né? Quando o bebê quando a mãe está aprendendo a interagir com aquele bebê, né? Às vezes a mãe do segundo bebê, ela se sente mais calma e mais segura, porque ela diz assim, eu já conheço esse filme. Na verdade, ela aprendeu a lidar melhor com o que antes gerava nela muita ansiedade, né? Ela aprendeu a confiar. O choro do bebê é o que para nós é a prosódia, né? É a conversa. Nós explicamos o que sentimos através de palavras. Os bebês explicam o que sentem através da prosódia do choro. Então, o chorar é falar para o bebê. Só que, como a gente pode lembrar bem, né? Aquilo vai lá numa área do cérebro que foi inventada pela seleção natural, Peraí, né? Para Ricardo, dizer para a mãe deu uma assim, corre falhada. comigo, né? Oi, oi? Falhou, Travou, né? falhou. Peraí. Deu Falhou. uma Pois travada é. e deu Tá ficando. uma enrolada no áudio. Você estava falando da É, prosódia. Você pode repetir para gente? posso. Então, A aquela conversa, né, prosódia do bebê, que ele está é chorando. o choro dele, né? O choro é um choro que vai mudando com a idade e ele vai aprendendo, o bebê vai aprendendo, ou a bebê vai aprendendo a comunicar o que sente, até tu poder traduzir isso em palavras lá a partir de 1 para 2 anos de idade, né? E as palavras ainda estão confusas, né? Um bebê de 4 anos, né, falando sobre ele é completamente diferente de um bebê de 3 anos, né? Isso muito. E, Ricardo, Então, você a falou mãe isso do agora, segundo, eu estava me falando da mãe lembrou do uma segundo, senão coisa. eu perco o raciocínio, né? A Vai, mãe vai, do desculpa. segundo bebê, ela já fica mais calma porque ela já entendeu isso, né? Que aquilo ali não vai matar o bebê porque ele está chorando, né? Ela vai prover, e ela estando mais, ela acalma melhor o bebê, né? A internet está um horror, hein? Toda hora está travando Tá, aí. tá indo e voltando.
Mas É. eu ia falar disso que você falou, né, da prosódia, né, a conversa do bebê. Muitas vezes eu falo para a mãe, quando ela não sabe exatamente o que o bebê está sentindo e ela quer tentar entender, para Uhum. ela tentar chorar parecido com o bebê, que é uma forma para ela tentar expressar o que o bebê está expressando, porque é uma forma do corpo dela também se espelhar, né, na forma que o bebê está Sim. chorando, que isso ajuda a se Aham. conectar. Então, se é um choro de uma dor, né, quando você imita, é um choro diferente de um choro de pedido. Né? É. Então, um choro de pedido é um pouco mais. Quando você faz, É. É. Sim. você sente no seu corpo que é um choro de pedido. Aham. Quando é um choro de uma dor e você imita, Sim. ai, é um choro diferente. Então, esse é um Aham. exercício que eu faço com as mães, esse exercício de espelhar o Sim. choro, Interessante. o que que É. elas sentem. Isso Tá. ajuda a conectar. Ajuda a conectar. Então, vamos falar aqui de novo, vamos voltar à questão dos tipos de situação que fazem com que os bebês chorem muito, né? A gente Uhum. está falando das situações normais do dia a dia, né? Está falando que o choro é normal porque é o jeito do bebê se comunicar, e está falando das Isso. situações onde a mãe está muito pressionada por cobranças, ou ela tem um histórico emocional em que ela não é muito conectada, ela não é capaz de cuidar, onde ela reproduz falhas no processo dela de crescimento, né? Quando e tem também as situações traumáticas, né? As Uhum. situações em que houve depressão pós-parto, houve algum tipo de intercorrência médica, cirurgias, essas coisas. Quando o bebê, quando há isso, né, os bebês ficam muito ansiosos, como quem está tentando encaixar uma chave numa fechadura, né? Ele fica procurando um sentido, uma harmonia. Isso dá Isso. origem, na linguagem do Bowlby, ao apego desorganizado, né? É a criança que está sempre caótica, né? Muito ansiosa e que depois vai virar alguém que vai ter déficit de atenção, ansiedade generalizada, vai confundir tudo quanto é psiquiatra e psicólogo, porque tem diagnóstico de tudo quanto é jeito para, né, Verdade. o efeito desse apego desorganizado, né? Quando vira adulto, os relacionamentos são emocionalmente conflituados, confusos. Acredito que os borderlines vieram daí, né? Dessas, Sim, dessas sim. dificuldades severas, juntando com outras tendências, né? Então, como é que a gente pode minimizar o efeito dessa história, né? Desses traumas mais severos, né? E ajudar Aí é essa que mãe, né? entra, Essa mãe a- também. aí entra que é a intervenção na mãe, né? Tem uma máxima que se diz assim: o sistema nervoso do bebê se modula através do sistema nervoso da mãe, né? Uhum. Então, se o sistema nervoso da mãe está assim, o sistema nervoso do bebê vai ficar assim, né? Se o sistema nervoso do bebê está assim, o da mãe está assim, o sistema nervoso do bebê se harmoniza, né? Então, as mães precisam aprender a se acalmarem. Como é que elas vão aprender a se acalmarem? Sendo ajudadas. Elas têm que ter a dizer, né? Eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de apoio. Isso não é motivo de vergonha, né? Muitas se envergonham, muitas acham que tem que dar conta. Eu dou conta, eu sou forte, né? Eu já vi gente que entrou em terapia e que não saiu mais porque entrou em terapia nesse ponto, entrou em depressão pós-parto porque se achou um fracasso na segunda gestação, às vezes na terceira, entende? Por causa dessa autoexigência, né? De ter que dar conta, de ter que ser mais, de ter que ser forte e de não precisar, né? E geralmente mulheres assim, elas são tão poderosas, são estruturas de poder, né? Que elas se Uhum. casam com homens fracos, elas não se casam com homens igualmente fortes. Elas se juntam a homens fracos que dependem delas. Então, geralmente, elas têm mais um bebê na casa, né? Como eu já tinha São falado dois antes. bebês. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, né, introduzir para essas mães a humildade. Você tem que poder reconhecer, né, que a sua verdade
é mais digna do seu amor, né, do que o seu eu ideal, né? Você tem que E que ser admitir mãe é que muito você... difícil, né, Ricardo? Isso. Ser mãe é muito Então, difícil. é, Suprir o bebê é 100% é difícil. muito difícil. Eu diria que ser humano é difícil. A gente tem que estender isso para ser humano, né? A Exatamente. humanidade é difícil, né? Existir nesse mundo, né, é difícil, não é uma coisa fácil, né? A gente se ilude, cria ilusões, cria historinhas para evitar a constatação disso, né? Aceitar isso alivia a pressão. E se aí, passo um, né, reconhecer, né, admitir, passo dois, intervenções sobre nesse organismo materno, né, organo psíquico, essa relação aí, ela tem que poder se acalmar através do apoio de alguém. Uma técnica simples é pedir a alguém que ela confie. Se ela confiar no marido, por exemplo, e não tiver uma relação conflituada com ele, né, ela, esse marido põe a mão nas costas dessa mãe e procura um lugar onde ela diga: aqui é bom, aqui eu me sinto bem, aqui eu me sinto apoiada, né? Uhum. Aí ela vai se afrouxando. Isso deve ser feito quantas vezes forem necessárias, até que ela alcance uma resposta de soltura, de relaxamento, né? Em que ela sinta que ela está bem, que ela pode, né, que ela pode acolher de novo o bebê. Oi, oi? Girou aí, Não, desculpa, eu não ouvi. teve um gap. É porque teve um gap, eu falei em cima de Teve. você, achando que você já tinha acabado de falar. É isso, Aham. você falou da resposta, né? Então, até repetir o exercício até que essa pessoa tenha uma resposta física, né? Isso. Às É, vezes é uma respiração que consegue ser um pouco mais profunda, às vezes um isso. arrepio, né, Ricardo? Uma, Isso. uma Ela vai perceber descarga. isso pelas mudanças na sensação do corpo, né? Isso não vem só por uma ideia. Ah, meu marido está aqui me apoiando, minha mãe, meu pai, meu amigo, minha amiga, né? Eu posso contar, eu posso afrouxar, né? É também uma sensação no corpo, né? Uma sensação em que ela possa se apoiar, ela possa soltar o corpo ali. Aí o bebê vem. Qual é a mensagem que o bebê vai receber nessa hora? Tá tudo bem, né? Porque se a mãe fica mal o bebê, né? Ela vai ficar em cima do bebê dizendo: se acalma, bebê, se acalma, bebê, se acalma porque eu tô nervosa, né? E se ela está dizendo: eu tô nervosa, né? Eu preciso que você se acalme para eu me acalmar, né? O Ela bebê não não vai se consegue acalmar. acalmar o bebê. Ela vai fazer o bebê ficar mais ansioso, mais nervoso, né? O bebê vai chorar mais. Aí ela vai ficar mais nervosa Nervosa. ainda. Então esse ciclo não Precisa- acaba, né? Então, é um reposicionamento, né, de prioridades que é preciso ser feito. Esse bebê, essa mãe precisa ser o foco, ela precisa se acalmar. Tem Sim. uma máxima simples que quem anda de avião sabe, né? Se as máscaras caírem, coloque a máscara em você primeiro e depois na criança, né? Se acalme, se garanta o seu equilíbrio primeiro, garanta o seu oxigênio primeiro, para você poder cuidar das crianças, né? Uhum. A outra coisa a fazer é que o bebê vai se soltar também. Ele vai dizer: ah, tá tudo bem. Aí vem a segunda parte, que é mais difícil ainda, né? Esses bebês vão voltar para a mãe num choro muito mais intenso. Ou isso pode não acontecer na hora, mas pode acontecer durante o sono, ele pode ter um pesadelo, pode acontecer no dia seguinte, né? Mas à medida que a mãe for se acalmando e eles forem se reconectando, né, modulando a sua interação, né, através de uma prosódia mútua, né, esse bebê vai olhar para essa mãe e vai sentir uma enorme necessidade de dizer para ela, de mostrar para ela toda a dor que ele sentiu, ou ela sentiu, né, por essa desconexão, por essa perda, né? Então, esse Sim. bebê vai ter uma crise de choro que vai durar um tempo longo, e ela e pai, quem estiver perto, tem que ficar em silêncio, cantar uma musiquinha,
se aproximar e deixar ele chorar, como se deixa ele ir até o fim nesse choro, ou ela, né? Porque E é um quando esse choro que choro acaba, descongela, né, Ricardo? A importância isso, desse choro é esse é, descongelamento desse processo que é, estava contraído, né? E que exato, quando encontra com a mãe de novo, ele fala: Nossa, que saudade, né? Poxa, eu senti tanto a sua falta, que bom que você está aqui. Só que o bebê ele expressa chorando também, esse descongelamento. isso, Então, o quanto a mãe precisa entender que esse choro, nesse momento, é um choro muito saudável e que ela possa acolher de forma tranquila também, né? isso, exato. Então, isso é uma coisa, é uma linguagem que precisa ser levada para todas as famílias, para todas as gestantes que vão passar por isso, né? Para todos os pais que ajudam, todas as babás, pediatras. Muitas vezes, pediatra adora entrar logo com um calmante. Não, esse bebê está muito ansioso. Espera aí, vê se o calmante vai neutralizar o choro da criança, vai acalmar a mãe, mas ela não vai mudar esse padrão. Toda vez que o Não. bebê tiver com ansiedade, toda vez que a ansiedade do bebê voltar, entendeu? Ela vai voltar a ficar ansiosa. Ela tem que mudar o padrão, ela e a família precisam mudar esse padrão, né? De que é o bebê que tem que a obrigação de acalmar todo mundo, né? Você vê da onde vem o falso self, né? Uhum. O que, que acontece com esses bebês quando eles não são compreendidos no seu ponto de vista? Ou eles se tornam crianças ansiosas, né, agressivas, dependendo do que venha depois, em outras fases do desenvolvimento, vão ficar confrontadores, desafiadores, pode chegar ao transtorno desafiador, opositor, desafiante, né? E Uhum. por quê? Porque o ponto de vista dessa criança nunca foi levado em consideração, a não ser pelo desejo, pela necessidade que a criança tem de mostrar que ela não está sendo compreendida. Então, ela quebra coisa, ela faz arte, ela faz birra, faz pirraça, se nega a obedecer, se nega a seguir regras. Então, todo o processo de socialização vira uma tortura para todo mundo, para a família, para a mãe, Uhum. para os pais, né? Aí era aquela criança que, na minha época, né, eu nasci em 1955. Nessa época, bater em criança era o jeito de educar, era o jeito certo, né? É, Uhum. a revista Pais e Filhos ainda não tinha publicado, a editora Abril não tinha publicado a Pais e Filhos, essas conversas começaram a surgir muito depois, né? Esses assuntos da psicologia foram entrando na nossa vida aos poucos, né? E até hoje, muita gente funciona assim, não tem que bater, tem que apanhar, né? Ou então tem que botar de castigo, né? Tem mães botando bebês de 1 ano de castigo, achando que isso vai produzir algum Isso vai efeito, ensinar. né? que, Ricardo, tem uma que, que é pergunta aqui. produto que é produto da tradição, eu estou vendo um monte de perguntas aqui, que é produto É. de uma tradição completamente distorcida, que não, ao não levar, eu queria falar do falso self, a não levar o ponto de vista da criança em consideração, você nunca leva o ponto de vista do outro em consideração. A criança também passa a não levar seu ponto de vista em consideração. Então, ela cresce se sacrificando emocionalmente, ou para suportando, masoquistando, né? Ou se tornando obsessivo compulsivo, seguidor de regras, né? Porque é o jeito de depois se acalmar, e surge o que Reich chamou de caráter neurótico, né? Sim. Que é sempre alguém dissociado da sua realidade emocional, né? De algum modo, ou porque vive essa realidade de uma forma caótica, né? Confusa, ou porque vive essa realidade emocional de uma forma totalmente dissociada, né? Ou porque reprime completamente as emoções. Ou então a dissociação vai para um nível psicótico, né? Então, o falso self que, que existe para o outro, né? Que existe para atender às necessidades do outro, para atender à imagem social. Por isso é que muita gente se apega à importância de ter uma boa imagem para o público, né? Reconhecer que você está com dor, está com vergonha, né? Que você está triste, que você é vulnerável, né? Em linhas gerais, é reconhecer que você é um ser humano que varia,
né? Que sofre, que se alegra e tal. Né? Alguém que é assim reconhece o seu próprio ponto de vista, né? Mas quem não reconhece o seu próprio ponto de vista vive sempre tendo que parecer o que os vizinhos vão pensar, o que os outros vão achar de nós, o que a minha sogra vai pensar de mim, né? Então, essa preocupação com a imagem resulta num fracasso narcísico, né? Esse fracasso narcísico é levado para os bebês e para as crianças como um fracasso deles, né? Como assim você está fracassando porque você pediu, porque você precisou de alguma coisa, né? Ou porque você queria amparo, apoio, né? Por isso é que se diz que o pano de fundo da condição humana é o desamparo, né? Mas o desamparo por conta dessa desconexão emocional com com si mesmo. Então, de um modo geral, a gente não vive na era do self, né? Cada um é aquilo que é de verdade. A gente fala da dissociação entre o que eu sou e o que eu deveria ser, né? O que eu deveria parecer. Essa divisão, quando é muito acentuada, né, faz com que as mães e os pais e as famílias tenham muita dificuldade de aceitar xixi, cocô, pum, choro, né, tudo que é natural, né, como algo que se constitui. Através disso é que esse bebê vai se constituindo como um ser capaz, né, de dar conta da vida dele mesmo, né, e de suas demandas internas e as demandas do mundo, né? Então, para a gente interferir nisso, né, a gente tem que poder incutir nas mães e nos pais e nos familiares em geral que a gente precisa levar para os bebês a ideia de que eles são seres com vida própria. É a mãe, é o olhar da mãe, é através do olhar da mãe e da cultura, né, que essa percepção é reconhecida. Só esse Ricardo aqui é único, né? Essa GG aí, desculpe te chamar de GG, mas eu te conheço como GG, né? Essa GG aí é única, não existe outra, né? Você nunca vai ser feliz não sendo você, eu nunca vou ser feliz não sendo eu mesmo, né? É o conceito de congruência, né? Então, quando a gente interfere nesse padrão de relação mãe-bebê, a gente está interferindo naquilo que forma a base de uma personalidade, né, que vai determinar o adulto de amanhã e vai determinar a sociedade de amanhã, né? A sociedade de pessoas frágeis, de pessoas inseguras, de pessoas cada vez mais carentes, dependentes, né, e desesperadas, elege líderes fanáticos, elegem, enfim, toda essa confusão que a gente está vendo na política, né, isso tudo tem uma origem na própria estruturação do ser humano, né? Então, vamos voltar a falar, que a gente está com pouco tempo. Eu queria dar mais uma dica para as mães que não têm companheiro, que estão sozinhas, né? Tem uma técnica, que é a técnica de instalar o lugar seguro. Isso é uma técnica que várias terapias usam, o MDR usa bastante, né? Todo mundo que trabalha com paciente traumatizado tem que criar esse recurso, né? Essa ideia de que ter alguém nas suas costas te apoiando, ela pode ser também criada mentalmente, né? Sim. Então, essa mãe que está lidando com um bebê que chora muito, ela pode conseguir uma horinha de tranquilidade. Nessa hora de tranquilidade, que o seu bebê se acalmou, ou dormiu, ou o que seja, ela vai para um lugar onde ela se sinta bem, onde ela possa se soltar suas costas, soltar seus músculos, e ela vai começar a imaginar um personagem neutro que tem as qualidades que faça com que ela se sinta apoiada, né? Ela viveu uma experiência de apoio, por exemplo, foi muito bem cuidada por uma médica, tem uma amiga de confiança, tem que ser um vínculo que não tenha ambiguidades fortes, que não tenha ambivalências fortes, que não tenha conflitos, né? Então, imaginar alguém ali atrás, se eu botar uma almofadinha aqui no meio das minhas costas, uma almofadinha pequenininha, eu vou sentir uma pressãozinha no meio, entre os omoplatas,
né? E vou poder me soltar aí. Essa mulher deve fazer isso, soltar, se soltar ali, né? Relaxar e imaginar que ela está se entregando, se deixando apoiar por esse personagem que dá segurança e confiança para ela. Isso tem que virar uma sensação no corpo. Isso deve ser praticado várias vezes. Quanto mais ela conseguir esse apoio para ela mesma, né, quanto mais ela conseguir essa confiança, ela vai gerar as mesmas químicas cerebrais que ela geraria se ela estivesse recebendo o apoio de alguém, né? Então, isso vai fazê-la se acalmar e vai fazer com que ela também se conecte com o bebê desde um lugar mais tranquilo. A mensagem que o sistema nervoso dela vai estar transmitindo para o bebê é uma mensagem mais tranquila, está tudo bem. O que o bebê quer sentir é segurança. O bebê não quer saber se você está sendo uma boa mãe, se você está sendo aprovada pelos julgadores da família ou pelos seus juízes internos, né? O que o bebê é se sentir seguro. E isso vem de uma percepção muito direta de corpo a corpo, né? Isso não vem de, mas eu estou fazendo tudo por você, bebê. Eu comprei fraldas novas para você, uma marca ótima, né? Tem um cheirinho tão bom, como é que você não se acalma, né? Eu paguei Sim. a melhor obstetra para fazer esse parto e você não se acalma, que ingrato que você é, né? Porque o bebê não está respondendo, não está gratificando, né? Porque ele chora, ele pede, ele exige, ele demanda, né? Bom, basicamente era isso que eu queria que a gente É falasse, isso. né? É um Poderíamos estado, né? A entrar gente mais tem aí, detalhes. Ricardo, a gente tem 4 Hã? minutinhos ainda, né? A gente tem 4 Quanto? minutinhos, eu acho. Talvez um pouco mais. Vamos ver. É? Ah, que bom. Vamos ver se a gente consegue responder. Você entendeu essa pergunta Vamos. aí? Ó, você consegue ver as perguntas também? Estou vendo uma aqui Tem uma assim, até pergunta. que idade do bebê, o sistema Isso. nervoso dele simula ou repete o da mãe, sempre. E quando começa o bebê a ter o próprio emocional, né? Posso não usar as palavras técnicas corretas, me desculpe, tá? Isso, Carla, é assim, o bebê está sempre sentindo o ambiente, né? Ele pode se dissociar da imagem da mãe, né? A gente pode se dissociar da imagem da mãe. Geralmente, a psicanálise mostra muito bem isso, né? A gente reproduz a relação com a mãe, com o pai que a gente teve, nas outras relações, né? Isso se chama transferência. Sim. Então, esse padrão continua, é um padrão que se repete, né? E se você teve padrões seguros, você vai reproduzir padrões, você vai se colocar de uma maneira mais segura para ser você mesmo, né? Mas se você está sempre refém do outro, né, porque a sua segurança você não encontra em você, encontra só na aprovação que você recebe, então isso é um padrão que veio lá da relação com a mãe, né, e que continua no adulto, né, como um Nas padrão de relações. repetição. O Em bebê todas está as relações. sempre construindo o próprio emocional dele, né? Quando nasce, a primeira coisa que o bebê, tem um estudo que mostra que o bebê, quando abre os olhos, ele se reconhece nesse mundo e estabelece o imprinting, é um estudo da etologia, né? Que ele estabelece um imprinting com a mãe, que é a figura a quem ele se reporta, como se reconhecesse que ele é daquela espécie ali. Isso é uma reação emocional, né? É um ex movere, é um movimento de energia numa direção, né? Então, o bebê está estruturando esse próprio emocional, como você colocou aqui, desde aí, desde sempre, né? Ele se reconhecendo como que a mãe é a fonte dele, né? Ele se identifica com ela e vai se constituindo a partir dessa interação. Depois é que entra pai, família, sociedade, etc. Né? Tá respondido, Quanto não mais tá? essa relação é segura, né, Ricardo? Mais o bebê se sente seguro para ser ele mesmo. Ih, peraí, que a Isso. gente. Para Né? ele ser ele mesmo, ele tem que ser reconhecido como um ser com vida própria, né? E com os Ah, desejos, bebê, com as necessidades você dele. você está chorando aí porque a mamãe estava tomando banho e demorou a pegar você no colo. Ah, você ficou nervoso, mas a mamãe já voltou. Estamos aqui de novo, né? O ponto de vista da criança é muito concreto, né? É muito concreto, né? E a criança tem o direito de protestar.
para ela não existe tempo, só existe necessidade, né? Eu estava num hotel uma vez e vi uma mãe conversando com uma criança de 30 uns 2 anos. segundos, Ricardo. Vai, Temos vai 30 acabar? segundos. Uau! Então eu não vou contar o resto da história. Vamos agradecer a todo mundo. Eu quero te agradecer de novo pelo convite, né? Imagina, querido. A E gente pode repetir quando a gente pode quiser. repetir. Vai ficar online aí, né? Vai ficar online, meu querido. A gente pode fazer quantas lives a gente quiser. Foi um prazer